Como nós estamos encarando a nossa vida? Qual é a relação nossa com a vida? Quais são as frases que nós dizemos da vida? Então, a nossa reflexão é nesse sentido. E antes de entrarmos nos nossos slides, é importante lembrar: se houve um suicídio em nossa família, que possamos trilhar a estrada da prece a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por aquela alma que se foi, e não nos sintamos culpados. Cada espírito renasce com a sua trajetória, nós não renascemos para o fracasso. A aposta do projeto reencarnatório de cada um de nós é sucesso. Então, que possamos cercar o nosso lar, cercar essa alma de prece. Uma boa noite a todos os irmãos presentes. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite aos nossos irmãos internautas que estão sempre nos prestigiando. E hoje quem irá falar para nós é a nossa irmã Helena Bertoldo. Ela é da Fergues e vai trazer o tema para nós, a divina bondade de Deus. Então, que tenhamos uma boa palestra e uma boa reflexão. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esta instituição e que juntos possamos fazer a nossa reflexão da noite. Estamos em setembro amarelo, da cor dos girassóis da imagem. Então, nós sabemos que é um mês que se comemora em defesa da vida, né? E dia 10 faz alusão ao suicídio. Mas não vamos falar aqui em números, não vamos falar que enquanto nós estamos conversando, N pessoas se suicidam. Vamos refletir nós, como nós estamos encarando a nossa vida. Qual é a relação nossa com a vida? Quais são as frases que nós dizemos da vida? Então, a nossa reflexão é nesse sentido. E antes de entrarmos nos nossos slides, é importante lembrar: se houve um suicídio em nossa família, que possamos trilhar a estrada da prece a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por aquela alma que se foi, e não nos sintamos culpados. Cada espírito renasce com a sua trajetória, nós não renascemos para o fracasso. A aposta do projeto reencarnatório de cada um de nós é sucesso. Então, que possamos cercar o nosso lar, cercar essa alma de prece. E a nossa reflexão de hoje é nós pensarmos, olharmos para dentro e pensarmos: qual é o gosto que eu estou tendo pela vida? Nós somos família, em nosso lar há crianças, e nós, pais, mães, cuidadores, pessoas que convivem com a criança, somos modelos. Qual é a referência da vida que nós estamos dando para o nosso entorno? A reflexão é essa. A nossa temática, e saiu da tela, é a infinita bondade de Deus. Não está saindo live. Algum problema? Se tiver, não tem problema, a gente só vai na fala aqui, mas é bom a gente ver e ouvir. Voltou de novo. Agora sim, voltou, já voltou, fiz as pazes. Então, a infinita bondade de Deus. Muitas vezes, em meio aos nossos tormentos, às nossas dores, nós não lembramos o quanto Deus nos protege, o quanto Deus é bom, o quanto a vida na terra, na carne, é uma oportunidade ímpar, preciosa. Então, a gente trouxe uma reflexão aqui. Vamos imaginar que nós estamos lá no lugar daquele rapaz. Como está a nossa relação com a vida? Vamos completar a frase de baixo sem precisar verbalizar.
Como nós completaríamos essa frase? A gente fala de nós para nós na nossa intimidade. A gente vai dar um segundinho para a gente completar a frase. Viver é... Todo mundo já completou? Isso. E pelo jeito a vida é uma beleza aqui em Alvorada, viu, irmãos e irmãs? Porque todo mundo completou sorrindo, certo? Vou partilhar como completei a minha frase. Viver é uma oportunidade preciosa. Viver é a chance de recomeçar, de acertar, de desenvolver os laços do amor. Então, trouxe aqui dessa obra, Pronto Socorro, é do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E na lição 29, Emmanuel traz alguns conselhos para nós, se a gente está decepcionado com a vida, se a gente está em desacordo com a vida, se a gente está se queixando na vida. Então, a lembrança. Nossa casa reencarnatória é uma escola. E o que se faz numa escola? Se estuda, se aprende, se interage, trocas, auxílio uns aos outros. Mas qual é a comunidade dessa escola? Eis aqui, nessa foto de família, simbolizando os nossos primeiros professores quando nós nascemos. Primeiro dia de vida, primeiro dia de aula, pais, mães, pessoas que convivem conosco, professores. E nós, alunos, mas os pais também são alunos. Os filhos também são professores. Então, em O Livro dos Espíritos, questão 132, Kardec questiona a espiritualidade da codificação. Qual é o objetivo da reencarnação? Por que a gente nasce? E os espíritos respondem: renascemos para o nosso aperfeiçoamento moral. Para uns de nós é missão, para outros expiação. E com o objetivo de vencer todas as vicissitudes da vida. Que vicissitudes são essas? São os nossos desafios cotidianos. E, além disso, também renascemos para cooperar na obra da criação. Será que Deus precisa de nós, irmã da camiseta rosa? Será? Será que Deus precisa da gente? Sim? Não? Não sei como é em Alvorada. Em Canoas, Deus não dirige ônibus, tem motorista. Em Canoas, Deus não dá aula de matemática, tem professor. Em Canoas, Deus não é prefeito, não é vereador, não é secretário, tem a Câmara com a sua gestão. Deus cria as suas leis e nós executamos essas leis nas vidas de relação. Então, nós precisamos desse Pai amoroso e nós também somos instrumentos desse Pai para que a lei se cumpra, para que a vida se faça, para que o aprendizado se faça. E Emmanuel começa o texto dizendo assim: a gente está imaginando que a gente está desgostoso da vida, vai aparecer a palavra suicídio ali, e no final eu acredito que Emmanuel nos ergue a moral e a esperança que a gente passa a gostar da vida. Quando a ideia de suicídio, porventura, te assome a cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, a Terra, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Então, o Pai nos oportunou viver nesse planeta estruturado. E aqui... Mas se essa ideia permanecer, se esse desgosto da vida permanecer, e suicidar-se não é só ingerir uma substância que estanque a nossa vida, usar uma arma de corte, usar um projeto, suicidar-se é desistir da alegria da vida. André Luiz, em O Nosso Lar, ele é reconhecido na dimensão espiritual como suicida, e ele se assusta, mas ele não cuidou do viver.
Ele não cuidou do corpo. Ele não cuidou dos valores morais. E isso é suicídio inconsciente. Se permanecer a ideia, Emmanuel nos aconselha. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruam a convivência. Ouvimos uma narrativa de um amigo nosso, uma pessoa que é liderança no movimento espírita do Brasil. Ele disse que um dia estava na sociedade espírita e um rapaz chegou e falou para ele da intenção, desculpe, vamos voltar aqui, da intenção de tirar a vida. Eles não estavam em sala de fraterno, nada, estavam conversando assim, chegaram assim. E daí o nosso companheiro disse assim, mas filho, pensa na tristeza dos teus pais. E era novembro. E daí o companheiro usou como argumento, agora vem o Natal, quanta dor eles vão sentir. Mas a raiz suicida estava presente naquela alma. A dor que aquela criatura carregava era imensurável para nós. Ele ouviu o conselho, ele deixou passar o Natal, ele deixou passar as festas de fim de ano e ele se suicida em fevereiro. A família foi culpada? Não. Muitas vezes o contexto familiar poderia ter acendido luzes a mais nessa alma, mas a alma não suportou. Nós não sabemos da dor que a criatura carrega. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele coloca que por mais que seja nossa dor, nosso sofrimento, não há arrastamentos fatais. A decisão é sempre da criatura, mas às vezes nós estamos perturbados demais para ter a lucidez de uma decisão. Por isso não condenemos e nem nos culpemos. Então, ainda que não reconheças de todos o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderes, procurei, a palavra estava assim no texto, quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Então, a gente olha no entorno, quantas vezes no cotidiano nós nos desgostamos pela vida, nós nos aborrecemos, mas é preciso voltar à nossa natureza imortal. Os espíritos superiores, o próprio Mestre Jesus, eles não nos disseram que era fácil. Vai, desce, você vai ter uma vida de flores. Mas eles nos reafirmaram que existe um Pai Criador que zela por nós. Existe os bons espíritos que nos intuem. Não é fácil, mas não é impossível. Então, que a gente pense que qualquer coisa que a gente vai fazer que nos fira, nós estamos ferindo o nosso contexto no entorno. Então, o Emmanuel aconselha. Aqui a gente tem um voluntário doando roupas, e olha o que Emmanuel aconselha. Se a ideia de desistir da vida continuar, tortura-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Tem tantas pessoas precisando de ajuda, e muitas vezes somos nós que precisamos. Tem tantas dores para ser consoladas, tem tantas lágrimas para serem enxugadas, e nós, com a bênção divina, temos duas mãos que pode segurar o lenço. Temos uma voz que pode projetar um conselho. E temos uma mente que pode orar. E ele continua falando, olha só, Helena, se você está muito desgostosa da vida, muito aborrecida, muito incomodada, visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens de que dispões em confronto com um grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Nós temos incomodação no caminho da vida? Temos, porque nós não somos almas perfeitas ainda. Não temos as duas asas para planar, a asa do conhecimento e a asa da moralidade. Então, nós vamos atingir contratempos.
Mas os nossos problemas diminuem quando a gente tira o olhar de nós e olha para o lado. Nos complexos hospitalares, eu acredito que todos nós já entramos em um para visitar parentes, ou visitar doentes, visitar amigos. A gente vai adentrando aos corredores e as portas dos quartos estão abertas. E a gente vê as camas, as macas, com as pessoas deitadas, com o olhar na porta, esperando um afeto, esperando um amor, esperando uma palavra. E nós estamos com saúde, só estamos aborrecidos naquele dia. Nós fizemos as refeições diárias, temos um teto que nos agasalha, temos a roupa que nos agasalha, só estamos aborrecidos com a mulher, com o filho, com o patrão, com o time que perde, né? E às vezes o time perde e a gente chora. Só uma janelinha. Eu tenho um sobrinho, torcedor de paixão, assim. Então, o time estava numa fase ruim, ele chorava. Ia no estádio, o time sofria gol, ele chorava. Eu digo, meu filho, vem cá. E às vezes a gente é meio dura, esquece o evangelho de senta aí. Tu sabe quanto fulano ganha para estar 90 minutos em campo e não jogar nada? E você está chorando? O teu pai tem que trabalhar 20 anos da vida dele para ganhar um dinheiro desse. Ele olhou para mim com aqueles olhinhos verdes claros arregalados, assim, e foi embora. Agora eu mexo com ele, como é que é? Perderam feio ontem, tia, hoje eu não choro mais. Vamos adiante. E ele diz assim, Emmanuel, vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente, a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Nós estamos incomodados. A gente pode tirar um tempinho e visitar um lar de idosos. E a ciência psicológica e muitas obras sobre velhice nos remete a uma frase que dói, que os asilos são morredouros de idosos. Vamos visitar para ver. E a gente fica acompanhando, os anos passam e a população vai diminuindo. A gente chega, e Dona Tereza, faleceu. E seu João, faleceu. Mas há uma alegria naquele olhar quando a gente vai, cumprimenta, ouve a história 10, 15 vezes, eles sempre contam a mesma. A gente até poderia contar para eles que a gente sabe decor, mas é um carinho, é uma forma de fugir do ego e de olhar que o outro também tem dor. Então, Emmanuel vai continuando. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. A gente sempre conhece algum parente, algum familiar, algum amigo, né? Que está numa situação difícil. E quando a gente faz uma visitinha, vai tomar um chimarrão, às vezes não tem chimarrão lá, a gente leva. É um carinho. Às vezes não tem nada para o café. 3, 4 pãozinhos não custa caro. Um bolinho daqueles de laranja, quadradinho que tem, bem gostoso, vai lá, conversa, naquela 15, 30 minutos que nós passamos lá, estamos quase chegando na hora, que nós passamos lá, vai ser uma alegria para essa criatura, vai ser um presente para ele. Então aqui tá, olha ali, ó, o amigo foi visitar amigo, ou vice-versa, e deu aquele abraço. Gente, quando a gente não tá legal, a gente gosta de um abraço, né? E às vezes as pessoas percebem, que bom que o nosso entorno percebe quando nós estamos bem. Ou às vezes nós temos a humildade, a gente entra e diz assim, hoje eu estou precisando de um abraço. E vamos adiante. Presídio, certo? Onde estão reclusos aqueles irmãos que cometeram equívocos. Nessa vida, provavelmente, a doutrina vem nos ensinando a não cometer esses equívocos. Mas quantas vezes nós já transitamos em vidas pregressas por essas galerias? Não como monitores, talvez como internos. Então, comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos, que se encontram internados em presídio do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse, aquele
algum pequenino favor a esse ou aquele. Existe um projeto a nível de Estado, Caravaneiros de Jesus, onde companheiros espíritas se arregimentam em equipes, contatos com a gestão das casas de correção e fazem trabalho lá, apoiado pelo monitoramento da casa de correção. E olha só, tá lendo. Qual foi o último livro que a gente leu? Que nos fez bem para a alma, que nos ensinou a ser melhor? Foi mês passado? Semana passada, irmã? Então, o que Emmanuel nos aconselha? Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. E vamos adiante. E aqui ele encerra com essa frase. Então, eu vou colocar um texto antes da frase. Se estás desgostosas com a vida, Helena, entrega-te ao serviço do bem no próximo, qualquer que ele seja, e fazem com empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquece a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Então, a importância de trabalhar no bem. Talvez os nossos desafios não passem aos nossos olhos, mas trabalhando no bem, nós vamos deixar de pensar 24 horas em nós, dar munição para o nosso ego, se sentir triste, se sentir desgastado, se sentir chateado, se sentir incomodado. Então, porque nós saímos de nós e olhamos o outro. E na troca de dar amor para o outro, nós acrescentamos saúde a nós, almas imortais, esperança. Então, quadro de recados. E o que é isso? A senhora tem um quadro de recados na sua casa? Quem é que tem um quadro de recados na casa? Levante a mão. Fica onde? Na cozinha, na sala? Hã? Aquele quadro onde a gente pendura a conta da luz, a conta da água, ninguém tem? Ah, estamos juntos. Então, aqui um quadro de recados, de pensamentos que vão nos ajudar no dia a dia e que vão nos reconhecer que a nossa vida não está tão incomodada assim. Nós angariamos a bênção de renascer para aprender, para amar, para vencer o egoísmo. Então, são sugestões que coloquei nos quadrinhos de recado. Começar o dia com uma prece. Ao levantar, vamos orar a Deus, pedindo bênção para esse dia e vamos agradecê-lo pelo teto que nos protege, pelo pão à mesa, pela família. Agradecer a Deus pela vida. Reclamar menos. Tem um texto de mensagem espírita que diz assim: reclamar é clamar pela coisa que nos incomoda várias vezes, e ela vai crescendo, e ela vai fortalecendo. Elogiar os familiares. Eu sei que em Alvoradas as famílias são harmoniosas, né, Rosane? Lá em Canoas, onde eu moro, o que tu tá me olhando? Eu te devo alguma coisa? O outro só olhou, certo? Ou então filhos para a mãe. Lava esse tênis aí. Lava agora que eu vou precisar dele para amanhã. Ou então, puxa, você era bem bonitinha quando a gente casou. Agora, minha filha, tu tá muito gorda, dá um jeito, né? E a gente esquece que o outro só nos olhou. Que a mãe faz os afazeres domésticos, sim, mas ela não é essencialmente nossa empregada. E que nós já conhecemos onde tem tanque, onde está a escova, onde está o sabão, e a gente já sabe ligar a torneira de água. Nós podemos lavar esse tênis em respeito,
em honra àquela mulher que trabalha diurnamente para manter o nosso lar tranquilo. Um agradinho para ela lavar o tênis. Elogiar os familiares. O filho quer nos ajudar a lavar o carro, a lavar a louça. A gente permite, mas fica ali em torno, monitorando. Já está pronto, mãe. Daí a gente olha, o copo está cheio de sabão. A gente começa elogiando. Olha, muito obrigado. Gostei de você ter me ajudado hoje. E foi rápido, hein? Você lava uma louça rápida. Parabéns. A gente pode observar algumas coisas para melhorar essa louça. A criança vai estar tão motivada pelo elogio, pelo carinho, que ela vai dizer, pode. Olha, assim, ó, a gente pode colocar mais um pouquinho de água no enxágue e a gente até brinca na faixa etária da criança. Que sabão tem medo de água, bolha de sabão tem medo de água. Quando você bota água, elas fogem e o copo fica limpinho. Vigiar o que pensa. Pensamento é força, pensamento tem vida, pensamento tem energia criadora. Onde está tua mente, está teu coração. Onde está teu pensar, está as vibrações que você vai atrair espíritos para o teu redor. Não só desencarnados, como encarnados. Então, vigiar o pensamento. Amigos, a gente não precisa se santificar, porque nós não temos ainda condições de atingir a santidade. Nós somos almas a caminho, nós estamos aprendendo, todos nós temos falhas, certo? Eu olho para a irmã, eu posso aprender muita coisa com ela. Talvez eu saiba fazer uma coisa que a irmã não sabe, e a gente pode trocar. Então, vigiar o pensamento. Fazer uma boa leitura. O que nós estamos lendo? Que tipo de filme nós estamos olhando? Coleção Fonte Viva, Pão Nosso, Fonte Viva e outros livros. São livros que a gente abre e eles nos abraçam, nos dando coragem. Porque a própria espiritualidade protetora nos intui a fazer a leitura, nos ajuda a abrir aquela obra. Estamos lá, desesperados, impacientes, com problemas de vários tamanhos, e problemas existem na trajetória da vida. O que aumenta é o valor que nós estamos dando para eles. E você abre a Fonte Viva e a primeira frase lá diz, confia e prossegue. Gente, olha que abraço esse livro nos deu. E vamos adiante. Sorrir mais. Sorrir mais. Sorrir não dá rugas. O sorriso, ele derrama no nosso organismo uma substância chamada endorfina, que nos dá bem-estar, ao passo que a adrenalina, quando derramada, acelera o nosso processo, a endorfina nos conforta. E para finalizar, faltou alguma coisa nesse quadro? Alguém tem uma sugestão? Oi? Agradecer, isso. A gente já tem um tipo de agradecimento no segundo slide. Mas faltou uma coisinha aí. Oi? Eu não entendi. Fazer o bem. Fazer o bem, isso. Então, não podemos deixar do nosso quadro de aviso realizar o evangelho no lar. Ter Jesus em casa. E o último quadro de recados, esse é bem grande. Reserva uns minutos para conversar com Deus, com Jesus e com teu Espírito protetor. Silenciar para escutar os conselhos deles. Nós nos aconselhamos com amigos, com amigas, certo? Então, senta na cadeira, imagina que Jesus está sentado na cadeira da frente e que Deus está na cadeira da frente. É nosso Pai Criador, força criadora, não a pessoa. E conversa com ele assim, chamando as falas, abrindo a alma. Pai, eu estou tentando, mas está muito difícil. Eu preciso de força, eu preciso de ajuda. E esposa que olha no olhar do esposo,
Sente se está triste, se não está triste. Nós fomos chamados a viver em família. A família é um reencontro de almas que já conviveram. Eu não sei em Alvorada, mas em Canoas ninguém quer morrer. Então, quanto mais tempo de vida nós estivermos juntos, melhor. A gente precisa se entender, a gente precisa se respeitar. Ninguém é dono de ninguém. Olha a sociedade humana com um índice altíssimo de feminicídio. Uma alma que a vida é abortada e outra alma que vai carregar aquele peso para ressarcir adiante. Será que Jesus falou todas essas coisas que eu estou falando aqui? Tema de casa, para cada pessoa que está nesse salão. Dá uma olhada, no Evangelho se diz isso. Dá uma olhada, no Livro dos Espíritos se fala isso. E fizemos tudo isso e ainda estamos desgostosos da vida. É bom procurar um médico. Qual é o médico? Esse aqui, ó. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, pois. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. É o Espírito de Verdade, em Bordeaux, 1861, está no capítulo 6, do item 7 do Evangelho. Amigos, com muita gratidão na alma, agradeço essa oportunidade e deixo o convite. Vamos nos permitir ser felizes. Vamos nos permitir respeitar uns aos outros. Deus nos reuniu em família, não para que tratássemos as pessoas como objeto, mas que pudéssemos unir as nossas forças, marido e mulher, para educar os filhos e manter a prole. Filhos e irmãos, para crescer junto, desenvolver o amor e apoiar os pais. A vida é uma oportunidade ímpar. Não a percamos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E que juntos possamos fazer de nossos dias melhores. Para encerrar, a gente tem casais no salão? Aqui é um casal? Tem mais um casal? Tem mais outro casal? Se os senhores quiserem, eu vou fazer um convite e depois do convite uma pergunta. Se os senhores não quiserem, não tem problema. Eu gostaria que os casais ficassem de pé e trocassem um abraço. Se quiserem. A pergunta para vocês levarem no coração. Doeu? 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 Não doeu? Então, esse abraço é um carinho não só de corpos, é um carinho de almas, é uma troca de energia perispiritual. Amigos, eu agradeço de coração, muita paz para todos nós, que Jesus fortaleça cada um de nós, e que possamos amar a vida, e ter a palavra e a escuta para aqueles que não a amam ainda. Muita paz.